E esse espero que seja um primeiro de muitos eventos que a gente ainda vai realizar esse ano, com o professor João Lucas, mas também com outras participações e sobre outros temas diversos. Bom, para introduzir esse curso, ninguém melhor do que o próprio, né? Mas eu vou deixar aqui um rápido agradecimento, né, pela disponibilidade do professor João Lucas de vir ministrar essa palestra. Ele já foi colega meu de curso no tempo da engenharia no IFBA, né, uma das pratas da casa. Tive um prazer enorme de participar de vários projetos com ele, né? Também quero agradecer a professora Daniele e vários outros professores que também compareceram, o pessoal do IFBA Campus Paulo Afonso e, claro, também de todo o resto do Nordeste que pôde participar. Para vocês terem ideia, tanta gente que queria participar que a gente abriu um segundo lote de vagas, ele lotou, e ainda tinha um professor que pediu para a gente colocar mais alunos, e aqui de última hora a gente não conseguiu comportar todo mundo. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que a recepção do pessoal tá boa e isso significa que a gente está no caminho certo e que a gente vai conseguir trazer muito mais coisa no futuro, porque se tem demanda, a gente vai estar correndo para atender. Bom, a parte da introdução que eu podia fazer é essa aí. Professor Daniel, quer dar umas palavrinhas aqui? Já que ela é nossa protetora guardiã do nosso ramo estudantil. Fala, Rafael. Bem, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos ao primeiro evento, né, dessa nova configuração, vamos dizer assim, do ramo estudantil de 3E aqui no campus. Fico muito feliz por essa iniciativa, né, em participar também, meio que nos bastidores, né, dando uma orientação aqui e outra ali, mas vendo vocês alunos fazendo evento para os alunos, né? Então, fico muito feliz pela iniciativa e muito feliz também por ter o professor João Lucas, né, nosso ex-aluno, um profissional assim que contribui muito para o avanço, né, das atividades também do IFBA, do nosso campus, e está sempre disponível, né, para participar dos nossos eventos. Então, queria agradecer a João Lucas e dizer assim que a gente sempre vai estar de portas abertas para você, né, e dizer para os alunos que vão participar que aproveitem, né, que ele adquiriu muita experiência, ele vai falar um pouquinho aí da vida, um pouco da vida profissional dele, e aí eu acho que vocês têm muito que aproveitar. Então, curtam muito o evento e aproveitem. Obrigada, Rafael. Obrigado, professora, pelas palavras. João Lucas, eu acho que a bola está com você. Muito obrigado aí, Sol, a professora Daniele. Vi que tem outros professores aqui também, o Saulo está aí, um abraço para todos aí, que foram meus professores na graduação. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos começar aqui essa palestra, não vamos perder mais tempo, né? Então, basicamente é esse aqui meu resumo, né? Eu faço bastante coisa aí na área de energia solar. Ultimamente eu estou fazendo muita coisa mesmo. E além disso, eu acabei criando uma página chamada ProfJL, que é uma página que eu tento divulgar conteúdos de energia fotovoltaica, fazendo artigos e me colocando materiais. A minha ideia com esses canais é fornecer algum outro meio de capacitação também e formular alguns cursos também, junto com alguns amigos. Então, eu comecei a divulgar esses canais aí. Eu vou colocar aqui no chat o meu Instagram e o canal do YouTube, onde eu coloco vídeos. Inclusive, o vídeo dessa palestra vai estar lá gravado depois. Lá também tem vários vídeos de energia solar já, que eu já postei nas últimas semanas. Bem, pessoal, então, a ideia da palestra aqui é mostrar um pouco sobre a importância dos softwares fotovoltaicos, os desafios que temos quando a gente fala de software fotovoltaico, e exemplos de software de maneira rápida, essa última parte de exemplos, porque não é nosso foco aqui, essa parte de exemplos, né? Depois irei falar sobre dimensionamento manual. Então, eu vou mostrar como que é feito hoje para você dimensionar manualmente um sistema fotovoltaico e é o que o pessoal faz em planilhas, por exemplo. Esse dimensionamento que eu estou falando aqui é a parte de
quando você pega a conta do cliente e quer saber qual a potência do kit fotovoltaico que eu vou comprar para aquele cliente. Então, esse é o objetivo do dimensionamento aqui, nosso. Eu não irei falar de proteções, diagramas, projetos, essas coisas, porque isso já é uma coisa mais específica, né? O nosso objetivo é pegar a conta do cliente e verificar quanto que eu preciso colocar de potência naquele sistema. Esse é o objetivo da palestra. Só que eu quero mostrar isso de modo manual, depois vou mostrar o pré-dimensionamento por software. O que é o pré-dimensionamento por software? É um modo que você faz tipo esse cálculo manual, só que dentro do PVSys. Então, ele não vai ter a precisão grande, mas ele vai te dar como se fosse cálculo manual. Você, então, não vai precisar ficar fazendo cálculo na mão, né? E aí, depois, eu vou mostrar o dimensionamento completo, que já é colocando as perdas e considerando algumas coisas, certo? Claro que aqui vai ser um exemplo para sistema fotovoltaico conectado à rede. A gente está trabalhando sempre com conectado à rede aqui, e é um exemplo, né? O PVSys você conseguiria fazer muitas coisas. Se eu fosse falar tudo, teria que ser um curso mesmo de 2, 3 dias. É muita coisa. Então, a ideia é somente fazer o dimensionamento manual, depois mostrar que esse manual eu posso fazer no PVSys com o pré-dimensionamento, e depois fazer o dimensionamento completo. E mostrar as diferenças em utilizar software ou utilizar o resultado manual, certo? Com a conta real. Aqui é uma conta real que eu peguei lá de Paulo Afonso. Bem, para começar, a ideia do software fotovoltaico é estimar a geração de energia considerando as mais diversas perdas existentes. Ou seja, você tem um modelo matemático que vai tentar replicar as condições reais na prática. Isso é muito complexo. Esse modelo de software fotovoltaico é bem complexo. Não é um modelo que você consegue replicar num Excel, por exemplo. Por isso que eu defendo muito o uso dos softwares fotovoltaicos. Para você utilizar um software fotovoltaico, quando ele está fazendo a modelagem, ele utiliza várias matrizes e ele trabalha em cima de matrizes. Vocês têm matrizes de dados em radiância e em cima desses dados, eles fazem todo o trabalho, né? Eles geram matrizes de sombra, várias matrizes mesmo. Até por isso fica bem pesada a simulação quando você quer trabalhar com dados por minuto, por exemplo, como é o caso de baterias. Baterias, se você for simular, você tem que simular dados por minuto. Porque os dados que você simula com dados mensais ou anuais já não replicam o funcionamento de bateria. Você tem que simular por minuto. E aí, simulações com baterias, por exemplo, leva... uma simulação que eu faço aqui na minha modelagem, um exemplo, leva 3 horas, 3, 4 horas, para simular por minuto. Mas, em sistemas conectados à rede, que é o nosso caso da palestra de hoje, você consegue simular mais rápido, porque ele não faz essa simulação totalmente por minuto, né? Ele até decompõe os dados, considerando a sombra, mas é uma modelagem mais simplificada. Porque o sistema conectado à rede permite isso. Já a bateria, você precisa ficar atuando e você coloca ela para funcionar, descarregar e carregar em questões de minutos, então tem que ficar trabalhando por minuto. Bem, pessoal, e aí na literatura, você pode encontrar referências para esse tipo de simulação conectada à rede, e a literatura, ela indica que o erro de uma simulação fotovoltaica, de uma simulação, que eu estou falando, não é na mão, é simulação isso, ela chega a 30% mensal. Ou seja, é um erro muito alto. Claro que o software ele vai tentar fazer com que esse erro não seja 30%, né? Mas existe um limite na literatura que considera que até 30% é normal ter esse erro. Na prática que eu tenho aqui, com vários sistemas da Unicamp e de pessoas também, o erro fica em torno de 1%. O PVSys ele consegue ter um erro em torno de 1%, 2% aí. 1% anual e mensal ele fica em 2%, 1%. Então é bem baixo o erro do PVSys mesmo, quando bem simulado. Mas você pode ter erros altos. Então isso é bom ser mencionado. Anual, o erro limite é 10%. Então se o software errar 10%,
está dentro do limite. Ele está certo ainda. Bem, e esse erro, ele está atrelado principalmente à questão de irradiância. Esse erro, praticamente, todo ele é questão de irradiância. Porque a irradiância é muito complicado você trabalhar com ela. Essa irradiância é uma coisa que você utiliza dados passados, geralmente, e replica para o futuro, mas no futuro eles podem oscilarem, né? Claro que existe um padrão aí durante os anos, de inverno, verão, outono, né, em cada cidade, mas mesmo assim tem um erro alto de irradiância. Então, praticamente esse erro todinho aqui é irradiância. Não é a modelagem do software. A modelagem ela é bem precisa. Claro que existem ainda vários desafios de modelagem. Quais são os principais desafios hoje? Você modelar os módulos bifaciais, por exemplo. Isso está sendo evoluído. O PVSys está melhorando isso durante as atualizações aí. O PVSys que eu sempre falo é porque é o principal software que eu uso e que eu irei mostrar aqui para vocês. Mas o módulo bifacial, que é o módulo fotovoltaico que ele gera na face superior e na face de baixo, né? Ele tem uma modelagem muito complexa. Por causa da irradiância, principalmente, também. Porque ele gera energia com a irradiância refletida pelo solo. E aí é bem complexo isso também. Outro grande desafio é a parte de conversores com mais de um MPPT ou otimizadores, microinversores. Quem quiser pesquisar aí, eu estou falando, não vai dar tempo de falar o que é cada coisa específica, mas é interessante quem quiser pesquisar aí. Esses conversores também é mais difícil de você modelar, e aí acaba gerando um certo erro quanto a isso. Então, são alguns desafios aí que existem. Na Unicamp, o laboratório que eu trabalho, o LESO, ele está desenvolvendo um software também para uso da comunidade. Bem, pessoal, e quais são os principais softwares do mercado, né? O software principal mesmo, que todo mundo que entra no mercado de energia solar tem que saber usar, é o PVSys. Por quê? Porque tem situações de investimentos mesmo que eles vão exigir que você tenha uma simulação no PVSys. Eu já vi vários casos. Então, você tem que aprender o PVSys. Tem outros softwares, mas ele vai ser o que a galera vai pedir. E aí, pessoal, o PVSys, ele tem um destaque para a simulação do sistema conectado à rede, que é o sistema que vocês irão ver aí, na maioria dos casos, né? É o sistema que você vai trabalhar compensando energia com a concessionária, né? Com base nos créditos. É o sistema que você conecta o sistema fotovoltaico na rede da concessionária, né? E na sua residência, ele fica em paralelo. E aí, pessoal, o PVSys é muito bom para essa situação. Ele é um software com excelente precisão e reconhecido no mercado. Ele é um software pago. Atualmente, a última conversão que eu fiz dele, eu acho que estava custando R$ 3.700, algo assim. Deve ter aumentado um pouquinho por ano. Então, todo ano você tem que pagar esse valor. É um software caro mesmo. E aí, ele requer também muito treino. Esse é um grande problema, porque ele é muito difícil. Eu considero ele um software muito difícil de ser utilizado. E além de ser muito difícil, ele tem muitos bugs. Ele acaba tendo muitos bugs, fica caindo, fechando. E é bem complexo. Eu uso tanto que eu já sei vários bugs dele. E eles não melhoram os bugs. Esse é um grande problema do PVSys. Mas ele é o melhor em termos de precisão. Então, todo mundo acaba usando ele. Já o outro exemplo que eu coloquei aqui, o PVSol, ele é muito fácil de ser utilizado. Muito fácil mesmo. Tem uma interface muito bonita, bem simples. É muito bom de trabalhar com ele. Só que ele não tem a mesma precisão do PVSys, né? A precisão é um pouco menor. Mas ele é muito bom. Tipo, para simulação residencial, ele é mais que suficiente. Mas, quando você vai simular usinas, você vai ser cobrado a utilizar o PVSys no mercado. Então, quando você crescer, se for simular uma usina, vai ter que usar o PVSys, não tem por onde fugir. E aí, pessoal, outras opções são o Solergo, que eu coloquei aqui. É um software também mais simples de se utilizar. Eu não utilizei muito o Solergo, não tenho muita experiência com ele,
quase nada de experiência tenho com Solergo. Minha experiência é com o PVSys, PVSol e com o SAM. E aí esse Solergo ele é parecido com o PVSys e com o PVSol. Eu não sei quanto à precisão, ele é um software mais novo no mercado, né? Então, é só mais uma opção aqui que eu coloquei. O grande destaque é que ele consegue gerar os diagramas elétricos completos já para o seu projeto. E isso não é feito nos outros softwares. Os outros softwares simulam o sistema fotovoltaico e vê quanto ele gera, qual a potência que eu preciso para a minha conta, mas eu não tenho esses diagramas. E aí tem o Helioscope, O Helioscope, pessoal, é um site, não é um software em si, é um site, que você entra e faz simulações rápidas nele. Ele faz muito bem o papel de simulação da parte 3D. Você consegue levantar o mapa do Google Maps e aí você coloca em cima do mapa o seu sistema fotovoltaico. E fica bem bonito. Então, muita gente utiliza o Helioscope para fazer... mostrar para o cliente uma foto do projeto, como ficaria e tal. Mas ele é bem caro. Então, acaba ficando difícil você comprar ele só para fazer isso, né? Já que a simulação completa, você vai ter que utilizar o PVSys e outro software. E aí temos também o Homer. O Homer é um software mais para micro-redes, baterias, é uma coisa mais científica. Se você for simular baterias, mais sistema fotovoltaico, aí o Homer, ele definitivamente é a melhor opção. E ele é muito caro também, ele vai custar uns R$5.000 por ano. Esses softwares, a maioria é tudo pago, né? Tudo caro mesmo, não é barato. Mas você também tem licença de estudante, você também pode ter um desconto aí em licença de estudante. E o Homer, o grande problema dele é que ele utiliza modelos genéricos, ou seja, ele coloca um painel fotovoltaico genérico, com uma potência tal, mas com os parâmetros genéricos, inversor genérico, quase tudo é genérico no Homer. Então, você acaba não considerando muitas perdas. Tipo, 3D não existe desenho 3D no Homer. Então, esse é um grande problema dele. E como se faz para você conseguir simular tirando esse problema, né? Você vai simular o sistema fotovoltaico no PVSys e você vai importar para o Homer você vai importar no Homer os dados de simulação do PVSys, o seu resultado do PVSys. Então, você vai ter que trabalhar com o PVSys e com o Homer juntos, se você quiser ter precisão no Homer, utilizando parâmetros sem ser genéricos, né? E eu faço isso quando eu trabalho com Homer. Isso tem que ser feito. E aí, o outro software que é bem interessante é o SAM. O SAM, pessoal, é um software que tem muito potencial, porque ele é um software que foi feito pela agência americana. Uma agência americana, eles fizeram esse software, forneceram ele de graça, é o único de graça, só que ele é complexo, a simulação dele, é um pouco complexo, mas ele é muito preciso. Ele tem uma precisão bem próxima do PVSys. Eles ofereceram de graça, mas, claro, não existe almoço grátis, né? Como diz a história. Para você usar o SAM, você acaba fornecendo dados de sua simulação para eles. Eles não vão passar para ninguém, né? Não usam nada, mas eles sabem o que você está simulando. Então, você vai ser monitorado, vamos dizer assim. Mas ele é excelente. É um dos melhores softwares aí para simulação, com certeza. E dentro do SAM, a opção boa que você tem para utilizar o SAM também é quando você aplica baterias em usinas fotovoltaicas. Quando eu falo de baterias, pessoal, eu estou falando para usinas fotovoltaicas, eu estou falando de uma tecnologia chamada BESS, que ela é um sistema completo de bateria que você coloca em uma usina fotovoltaica para suprir serviços da usina, serviços ancilares. Você também consegue pegar energia em um horário que ela está mais barata e jogar energia no horário que ela é mais cara, para você ter um ganho na venda de energia. Então, tem várias aplicações nessas baterias. Qualidade de energia. E para simular isso, você tem que utilizar o SAM. O SAM é a melhor opção para esse tipo de simulação. Só que ele é mais complexo, né, como eu falei. E aí, pessoal, a ideia da palestra aqui é mostrar
quando um sistema fotovoltaico, para um consumidor do grupo B, tensão inferior a 2,3 kV, né? Com base em uma conta real de energia em Paulo Afonso, que eu escolhi, irá produzir nas diferentes formas de dimensionamento. Então, eu peguei as 3 formas de dimensionamento: manual, pré-dimensionamento, que é o modo rápido com o software, e o modo completo, e vou simular com base em uma conta de energia real, de Paulo Afonso. Na prática, pessoal, seria necessário também eu testar diferentes arquiteturas fotovoltaicas, porque você tem vários tipos de arquitetura, não é somente a arquitetura com inversor normal, né? Como a gente conhece aí, tem várias arquiteturas. Teria que avaliar várias perdas aí, mexer muito em parâmetros de perdas no PVSys. Teria também que testar módulos fotovoltaicos diferentes, né? As diferentes possibilidades que eu tivesse com o meu fornecedor. Teria que verificar qual a melhor forma de distribuir, alocar os meus módulos no inversor, né? Em ligações série, paralelo. Impactos do sombreamento, impactos da temperatura, proteções, eu também teria que avaliar. Se eu fosse fazer uma simulação totalmente completa aqui, né? Eu teria que falar de cada ponto desses aí. Fazer uma avaliação econômica de cada tipo de arquitetura. Por quê? Porque você tem que ver, avaliar o perfil do cliente e verificar qual das arquiteturas traz o melhor retorno para ele, considerando a vida útil, considerando questão de garantia fornecida. Às vezes, as arquiteturas, por exemplo, com otimizadores, saem melhor do que você utilizar um inversor comum. E aí, teria que fazer esses estudos também. Também teria que testar, que é interessante, diferentes bases solarimétricas. Quando eu simulo com o PVSys, eu posso considerar várias bases que tem lá no software, solarimétrica. A principal é a Meteonorm. Essa base é onde eu tenho os dados de radiância, temperatura e outras coisas para simulação. E aí a ideia que é interessante é você simular com as 3 bases que tem lá, e aí você pega o resultado mais conservador e apresenta para o cliente. Porque o mais conservador vai ser uma certeza maior, né? Que pelo menos aquele valor você vai entregar para o cliente. Então é muita coisa que você faz uma simulação no PVSys, né? Eu vou mostrar somente um exemplo de um caso aqui. Bem, o bom projetista fotovoltaico, pessoal, eu coloquei aqui também essas considerações, ele irá saber com o software e a experiência deles, né? A hora certa de utilizar cada tecnologia, cada tipo de módulo, inversor, e isso vai ser um fator de sucesso nas instalações, né? Tem que estudar bem essa parte também, né? De arquiteturas e tal. É um universo muito grande, aqui é somente uma palestra, né? Bem específica. Quem utiliza software consegue estimar a geração mais próxima do real e oferecer garantias até um certo nível de entrega. Isso aqui, pessoal, é algo bem interessante que está sendo feito aqui em Campinas. O pessoal já faz isso bastante. O cara simula o sistema no PVSys e fala para o cliente: eu prometo que a geração vai ser essa. E se não, vai ser pelo menos essa. E se não for, se gerar menos, eu vou pagar a diferença para você. Isso é muito legal, mas tem que ter coragem, tem que ser uma empresa grande, que faça o projeto bem feito, que tenha dinheiro para arcar, né, se a simulação não bater. Mas o pessoal faz isso aqui. E eles fazem isso porque no software eu consigo aplicar alguns fatores estocásticos, que eu consigo reduzir a energia prometida em um nível que o software garante que, pelo menos, ele vai conseguir acertar a previsão em tantos por cento. Então, ele garante que pode acertar a previsão em 90%, 99%, por exemplo. Então, ele consegue aplicar essa modelagem matemática e dizer isso, certo? Aí, por isso que a galera arrisca, né, e faz isso. O projetista limitado, pessoal, não é que seja errado isso aqui que eu vou falar agora. Porque, dependendo do caso, vale a pena também fazer isso. Mas, assim, o projetista limitado, ele irá sempre recorrer a kits fotovoltaicos, sem realizar refinamento, sem realizar uso de software. Então,
ele vai, tipo, ele tem uma planilha com vários kits, tipo, um kit fotovoltaico de 10 kW, um kit fotovoltaico de 5. E aí, dependendo do que o cliente precisar, ele pega o kit que ele já tem pronto lá, com o orçamento feito, com todos os equipamentos, e joga para o cliente. Sem refinar, sem olhar muito bem, reduzir o número de painéis para o que o cliente precisa, sem fazer isso. Ele simplesmente vai jogar um kit fotovoltaico próximo ao que o cliente precisa. Exemplo, um cliente foi feito dimensionamento, ele precisava de um sistema de 4 kW. E o cara que vai vender o sistema, ele só tem kit de 5. Daí ele pega e coloca um kit de 5 para vender. Isso é feito bastante, certo? Ou menor do que 5, menor do que 4, né? Então, isso é feito bastante. Mas isso aqui, pessoal, é legal você ter um refinamento, você fazer uma simulação no software e verificar, montar o kit específico para aquele cliente. O legal é você estudar a situação do cliente e montar um kit específico. Porque isso aí vai ajudar você a ter um melhor custo-benefício. Você vai ter um payback menor e você vai ter um valor ótimo de projeto. Mas muita gente não faz isso, certo? Para residência, isso não é um problema grave. Mas se for usina, aí a história é outra. A usina não tem como você não simular. Você vai ter que simular. Mas, por incrível que pareça, eu fiz uma consultoria que tinha empresa que não simulou e fez orçamento de usinas de 5 megas. Então, é complicado. O erro que a gente vai ter aqui, ele pode ser pequeno, mas, tipo, quando você aplica em usina, o erro vai ser muito maior da diferença de você simular na mão ou num software. Baterias nem se fala. Se for utilizar baterias, não tem como você fazer na mão, é impossível. Uma coisa interessante, pessoal, é que o PV System, ele também simula bateria, certo? A palestra aqui é com o objetivo em conectar à rede, mas o PV System, ele também simula baterias. Bem, aqui, pessoal, vou falar um pouco sobre o dimensionamento manual. Esse dimensionamento é o que a gente vai ver na internet, é o que vai ver em livros, é o que você vai ver o pessoal colocando em planilhas. Eu peguei uma conta de Paulo Afonso, da Coelba, e essa é uma conta de uma residência, e eu vou pegar esse histórico de consumo para tentar dimensionar um sistema para esse cliente, certo? É um cliente do grupo B, como eu tinha falado, né? Um cliente do grupo B, e aí eu peguei o histórico de consumo. É o primeiro passo. Eu pego o histórico de consumo, os 12 últimos meses, certo? Esse cliente ele tem uma casa com inclinação de 25 graus e direcionado para o norte. Eu coloquei aqui um exemplo fictício. E aí, pessoal, no dimensionamento manual, nós teremos que primeiro verificar quanto esse cliente consome durante o ano, certo? E durante uma média mensal desses valores. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é pegar aquela tabelinha do lado lá que eu mostrei, né? O consumo do cliente, essa aqui, que eu coloquei aqui. Eu irei pegar os 12 últimos meses, vou somar tudo isso e dividir por 12. 12 meses que eu tenho, né? Eu tenho 12 meses de consumo aqui e eu divido por 12 para achar a média. Então, a minha média aqui, ela deu 295, certo? Existem duas formas de você encontrar quanto aquele cliente precisa de energia para abater no seu consumo. É o método 1 e o método 2. O método 1, pessoal, que é um método indicado em livros aí também, ele manda você fazer a média, que é o que a gente fez agora, e subtrair a taxa de demanda. O que é a taxa de demanda? A taxa de demanda é o mínimo que o cliente vai ter que pagar. O cliente sempre vai pagar uma taxa de demanda. A conta não zera. Ele vai ter que pagar essa taxa de demanda, que é uma taxa que ele vai ter que pagar por estar usando a rede elétrica, e é o mínimo que ele vai ter que pagar. Certo?
Então, ele vai pagar sempre esse valor. Com a nova PL que está para sair, vai mudar isso. Vai ser um pouco diferente essa história. Mas ainda estão discutindo muito essa nova regulamentação e tal. E o projeto de lei. Mas o que temos hoje é que a gente tem que pagar esse mínimo. Esse mínimo, ele varia se o consumidor for monofásico, bifásico ou trifásico. Nesse caso aqui, é um cliente monofásico, então é 30 somente. Então, eu vou pegar os 295, certo? E vou subtrair os 30 desse valor. Então, agora o meu consumo médio mensal é de 265. Por que eu subtraí? Porque isso aqui eu vou ter que pagar de todo jeito. Então, eu não preciso gerar. Para que eu vou gerar isso se eu vou ter que pagar? Então, é melhor eu tirar ele da conta, né? Essa é a lógica. E aí, eu tenho esse valor aqui de consumo médio mensal, certo? E aí, eu pego essa média mensal agora, nova, e eu multiplico por 12 para achar o valor anual. Então, no ano, esse cliente, ele precisa ter de geração fotovoltaica 3.180 kWh, certo? Esse cliente, pessoal, a gente faz isso no formato anual, porque nós estamos trabalhando em um sistema de compensação, né, de créditos. Se o cliente gerou muito mais do que ele consumiu, ele vai guardar esses créditos e no outro mês ele vai abater quando for necessário. Então, é um sistema de compensação de créditos. Eu não preciso gerar no mês esse mesmo valor aqui de cada mês. Eu preciso gerar um valor médio. Porque, na média ao longo do ano, você vai ter essa oscilação. Beleza, pessoal? Você vai ter essa oscilação. Um mês você vai gerar mais e vai guardar isso. Um mês você vai consumir, você vai usar mais energia do que o que você gerou, e daí você vai pegar um mês que sobrou crédito guardado e abater. Então, você vai ficar fazendo essa compensação, certo? Quando gera mais, guarda energia para abater em um mês que você consumir mais do que gerou. Então, não precisaria contabilizar os 30. Beleza. Mas, pessoal, tem um segundo método. O segundo método, eu não considero subtrair esses 30. Por quê? Porque 30 é muito pouco. 30 é muito irrelevante. Nesse caso aqui, ainda vai ser um pouco relevante, mas em uma instalação maior, um pouco maior, já vai ficando bem irrelevante esses 30. Então, quando eu trabalho com sistemas monofásicos assim, eu prefiro nem subtrair. Eu prefiro utilizar o método 2, porque eu deixo uma gordurinha extra para o cliente não ter problemas. Principalmente pensando que vai ter degradação ao longo da vida útil. Os módulos eles vão degradando, perdendo sua geração ao longo dos anos. Então, é interessante eu deixar esse pouquinho a mais aí. Não tem muita relevância, entendeu? Então, eu posso simplesmente não considerar esse 30 e fazer a conta com a média mesmo. Então, eu vou utilizar o método 2 aqui, porque é um sistema pequeno mesmo. Então, para ser mais conservador, vou utilizar o método 2. Então, nesse método 2, eu multipliquei a minha média por 12 e cheguei nesse valor de 3,54. Então, a minha ideia é pegar e colocar um sistema fotovoltaico que produza, no mínimo, 3,54 para mim, certo? É basicamente isso. Eu vou responder com uma pergunta. Vou responder com uma pergunta do Pedro. Ele perguntou aqui, com a nossa tecnologia atual em painéis solares, seria possível e viável a instalação para a residência conseguir abater toda a conta de luz? Sim, Pedro, ela abateria a conta de luz. O grande problema é que eu não posso fazer isso, porque eu tenho que pagar o mínimo para a concessionária. Aquele valor de 30, 50 e 100, esses valores aqui, para instalações mono, bifásico e trifásico, você vai ter que sempre pagar, entendeu? Então não adianta eu abater isso, essa parte aqui, porque você vai pagar sempre. Essa é a grande questão. Mas os módulos fotovoltaicos, com certeza, conseguem tranquilamente
atender uma residência, certo? Mas e aí, pessoal, para você dimensionar isso, quem quiser aprender aí, é bem interessante, no dimensionamento manual, se eu quiser saber quanto eu preciso de potência para aquela casa, qual deve ser o meu kit fotovoltaico, eu estou falando kit porque todo mundo trabalha com kit aí, geralmente. Você compra o kit fotovoltaico que vem as placas, inversores, suporte, proteção, vem tudo para instalar, né? Então, para eu saber o valor do meu kit certinho, utilizando o dimensionamento manual, eu utilizaria essas fórmulas aqui que eu vou explicar. Mas, claro, eu prefiro utilizar o software sempre. Mas eu vou ensinar aqui como se faz manual para mostrar as diferenças, certo? E por que eu utilizo o software. Bem, pessoal, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é buscar a irradiância com os dados do CRESESB, certo? Eu posso utilizar dados do CRESESB, é um exemplo aqui. Pode ser qualquer base de dados. E nesse site aqui, eu vou achar qual o valor da minha irradiância para Paulo Afonso, certo? Para utilizar na minha fórmula. Então, eu vou no site do CRESESB, pego o valor lá, que ele está em dia, 5,54 por dia, e aí eu vou multiplicar por 365, né? Porque eu quero em um ano. Aqui eu trabalho sempre no ano, com a média anual. Então, eu vou pegar, vou ver quanto eu preciso no ano, quanto eu tenho no ano, certo? Então, por dia eu tenho isso. No ano, eu tenho 2022, certo? No PVSys, a Meteonorm dá bem próximo disso. A Meteonorm fica 2023. Então, o CRESESB é uma boa base. Ela tem tem dados bem próximos aí da Meteonorm, que é uma das principais bases do mercado. Então, é bem confiável o CRESESB. E aí, pessoal, eu vou pegar e achar a potência do meu kit fotovoltaico agora, certo? Eu irei dividir a energia anual média, quer dizer, a energia anual que eu somei com aquela minha média, certo? Essa energia aqui, né, de 3,54, certo? E vou dividir por 2022. Só que, como aqui está em megawatt-hora, né? Porque o PVSys trabalha em megawatt, eu multiplico por 1000 para deixar em quilowatt-hora. Porque a base de radiância, ela vai ser sempre em quilowatt-hora. Então, você vai ter que trabalhar com quilowatt-hora quando for fazer manual. Então, eu peguei o valor da minha conta, que eu fiz aqui, substituí aqui na energia anual, dividi pela irradiância, certo? Essa irradiância anual, pessoal, muita gente não fala isso, mas eles acabam cortando isso porque é irrelevante esse número aqui embaixo. Mas ela é sempre dividida por 1. Por isso que ele some o metro quadrado aqui. E o que é esse 1? Esse 1 kW é a irradiância média que você vai trabalhar em laboratório, né? Instantânea. A radiância instantânea que você vai trabalhar em laboratório quando você faz os testes de módulos fotovoltaicos. Então, o módulo fotovoltaico ele é feito para trabalhar na potência que você vai especificar quando ele está trabalhando com 1000 watts por metro quadrado. Só que, na prática, isso não vai acontecer. Você não vai trabalhar sempre com 1000, né? Você vai acabar trabalhando com outros valores. Então, essa potência do módulo fotovoltaico, ela vai ficar variando ao longo do dia, da época do ano. Mas aí esse número aqui ele é sempre dividido. O pessoal fala, divida pela irradiância. Mas aí tem gente que pergunta, e o metro quadrado? Porque ele não vai sumir, não? Ele some porque tem esse 1 aqui dividindo, que muita gente esquece de falar. Então, basicamente, quando eu divido esse valor de irradiância por esse 1 aqui, eu tenho uma chamada horas de sol. Eu vou saber quantas horas de sol eu tenho nessa situação. E aí, pessoal, eu vou dividir essa minha equação por 0,85, que é um fator de performance. O que seria fator de performance? São as perdas que eu tenho em um sistema fotovoltaico. E como chegou nesse valor de 0,85? Esse valor chegou simplesmente com base no pessoal que
fizeram livros de energia solar, que foram instalando sistemas no mercado e foi vendo que esse era um fator que poderia ser utilizado de perdas. Mas é um fator burro, vamos dizer assim, porque não vai ser sempre que ele vai acertar. Então, é um chute. Você está colocando um fator aí, considerando que o sistema vai perder uma parte de energia, mas não tem... Para cada lugar, você teria um valor diferente desse fator. Esse é o grande problema do dimensionamento manual. Um dos problemas. Então, quando você dimensiona manualmente, ele utiliza um fator de perdas, que é simplesmente um chute para aproximar esse valor ao real. O módulo fotovoltaico, pessoal, se você tem um módulo que ele é de 300 watts, ele não vai trabalhar em 300 watts praticamente em nenhuma parte do tempo, porque quando a temperatura aumenta do módulo fotovoltaico, porque ele está exposto ao sol, ele tem perdas. Quando a irradiância diminui, ele vai ter perdas também. Então, você tem um conjunto de perdas. Você não vai trabalhar com o máximo do módulo. Para você trabalhar no máximo, você teria que ter uma condição de irradiância de 1000 watts por metro quadrado, instantânea, né? E a temperatura de 25 graus Celsius. Como você vai conseguir isso? Em Paulo Afonso, você consegue isso? Nunca, né? Paulo Afonso não vai ficar 25 graus, a temperatura do módulo. Não vai ser bem maior do que isso. E aí você vai ter perdas. E o módulo não vai trabalhar no máximo dele. Então, por isso que você coloca essas perdas sempre. Além de sombreamento e outras coisas, né? E aí, pessoal, nesse caso aqui, eu tive um valor de potência de 2 kW, certo? Como é que eu acho o número de placas que eu preciso? Complementando, se eu cheguei nesses dois, eu posso comprar um kit de 2 kW, esse é o objetivo. Esse aqui seria o kit fotovoltaico que eu iria comprar para essa minha conta de energia, certo? Mas, e se eu quisesse saber o número de placas, né? O número de placas eu vou dividir esse 2.05 por 0,405, que é um valor de potência de placa exemplo que eu coloquei aqui. Poderia ser outro. Lembrando, como aqui está em quilowatt, eu também coloquei o valor da placa em quilowatt. Mas esse painel aqui é como se fosse um painel de 405 watts, certo? Então, seria um painel de 405, que é um painel bem comum no mercado aí. Mas, hoje em dia, você tem painéis também de até 700 que está saindo agora. Então, se eu utilizasse um painel de 405, eu teria que comprar 5,06 módulos. E aí eu teria que arredondar para cima, né? Eu não iria comprar 5 módulos. Porque aí eu não iria conseguir produzir o desejado, principalmente com a degradação. Então, eu sempre arredondo para cima esse número também. Então, aqui poderíamos considerar que esse cliente iria comprar 6 placas de 0,405, né, kW, ou 405 watts, né, ou watts, tanto faz. Eu falo watts porque aqui em São Paulo o pessoal fala muito assim. E aí você vai multiplicar aqui, pessoal, a quantidade de placa. O próximo passo é você multiplicar a quantidade de placa pela potência de um único módulo, certo? Vezes 0,75, que é mais um fator aí que a gente tem. Para achar qual seria o inversor fotovoltaico que eu posso comprar para aquele sistema. Certo? Pessoal, como eu falei que os painéis fotovoltaicos não irão trabalhar no máximo a maior parte do tempo, eu não preciso ter um inversor também com o mesmo valor de potência das placas. Então, eu vou considerar aqui um fator para comprar um inversor um pouco menor do que a minha potência de painel. Isso é o que deve ser feito sempre, sempre. Quem vende sistemas com um inversor com a potência bem maior do que o número de placas, inclusive prometendo colocar mais painéis depois, está errado. Isso não existe. Se você fizer isso, daqui a 6 meses você não vai mais conseguir comprar placas para esse inversor, porque a potência de placa já vai ser outra. Já vai ser outro modelo de painel. A cada 6 meses, a indústria de painel fotovoltaico, elas vão mudando a potência de placa aí, está evoluindo muito rápido. Então, não adianta você colocar um inversor fotovoltaico
querendo colocar mais placas depois. Isso é ilusão. Você tem que considerar o inversor fotovoltaico com uma potência inferior à potência total dos módulos fotovoltaicos, certo? Não adianta deixar uma sobra. Se você quiser aumentar o sistema depois, você compra outro inversor e outro sistema e coloca do lado. 2 sistemas juntos ali, não tem problema, certo? Então, isso aí é um alerta também. Tem gente que faz muito isso, usa um sistema com 5 kW de painel e coloca 10 de inversor. Um inversor que suportaria 10. Porque pensa em aumentar depois. Isso não existe. Isso não existe. Você tem que trabalhar com um inversor com uma potência menor do que a potência do conjunto de módulos, certo? E isso vai melhorar o seu custo-benefício também. Você vai conseguir ter um payback mais rápido desse sistema. Outra coisa é que o inversor fotovoltaico, pessoal, ele com 12 anos, por aí, você vai ter que trocar ele. É um alerta aí também. Muita gente não fala isso, mas você vai ter que trocar. Ele tem uma vida útil aí de 12 anos, em média. Então, pessoal, resumindo, em um dimensionamento manual, é a fórmula bem simples, como vocês viram. Eu consegui estimar com isso aqui o sistema que eu preciso. Eu preciso de um sistema com 6 placas de 405, né? E um inversor de 1.8. É isso que eu preciso, se eu quiser fazer manual, né? Como é um sistema pequeno, não vai ter muita diferença para software, né? Somente se for para o norte. Se você mudar a orientação, a gente vai brincar um pouco com isso daqui a pouco, daí você pode ter outros resultados aí, certo? Porque se eu perguntar, e como eu considero nessa fórmula aqui, que o painel vai ser colocado no leste, um exemplo, em casos que você não tem o telhado para o norte? Não considera, não tem como considerar aqui na fórmula, né? Só no software. Como é que você vai estimar um poste fazendo sombra nos seus painéis? Não tem como estimar na equação. Então, tudo isso tem que ser feito por software. Um prédio em frente à sua casa. Acontece muito isso. Tem um prédio em frente, esse prédio pode também bloquear um pouco a radiação, né? E você acabar não conseguindo gerar o prometido, certo? Então, por isso se utiliza software. Porque o manual são fatores, que você vai jogando fator e dimensiona aproximado. É tudo aproximado aqui. Então, agora, eu vou abrir o PVSys e vou mostrar para vocês um método de pré-dimensionamento no PVSys. Como eu faria para fazer esse cálculo aqui aproximado no PVSys, ao invés de jogar nessas fórmulas e fazer na minha calculadora aqui no Excel? Então, eu vou abrir o PVSys para mostrar para vocês. Estão vendo minha tela aqui, pessoal? Do PVSys? Beleza. Então, aqui é a tela principal do PVSys, pessoal. Novamente, ele é um software que ele custa 3.000 e estava na faixa de 3.700 atualmente por ano. Mas ele é muito bom e quando você faz alguns projetos, você vai conseguir pagar esse software, né? Se for um projeto de usina, você paga tranquilamente esse software. Bem, e aí, pessoal, esse software aqui ele faz muita coisa. Ele faz estudos de sistemas isolados, com baterias, de bomba, com fotovoltaico. Mas o foco dele é acoplado à rede, que é o nosso caso aqui, certo? Quando eu vou trabalhar com cidades como Paulo Afonso, que eu não tenho no software, eu não tenho ela no software pré-cadastrada. Eu vou ter que cadastrar. Aqui no meu ela já está cadastrada. Mas eu vou mostrar aqui rapidamente, né? Eu cadastro novas cidades aqui em base de dados. Pessoal, essa aula aqui, ela vai ficar gravada no YouTube. Então, quem quiser depois instalar o software aí e tentar fazer o que eu fiz aqui, vai ser bem legal aí para vocês aprenderem depois da aula. Então, vai ficar gravado, a gente vai colocar no YouTube e vocês podem acessar aí depois e fazer a mesma simulação. Por isso que eu vou fazer até um pouco rápido aqui, não vou ficar pausando muito, senão não vai dar tempo, né? Bem, então eu vou aqui em base de dados, certo? Daí, eu vou em localização geográfica aqui.
E aqui eu vou conseguir colocar a cidade de Paulo Afonso, certo? Aqui. Então, se eu quiser colocar nova cidade, eu clico aqui em novo. Eu cliquei em novo aqui, eu vou digitar o nome Paulo Afonso. Eu posso digitar o nome Paulo Afonso aqui na tela que vai aparecer. Aqui, ó. Eu posso digitar aqui Paulo Afonso e ele vai procurar e eu vou só dar OK aqui embaixo, certo? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho, eu não vou clicar ali em OK, mas porque ele vai demorar um pouquinho para carregar. Mas só como exemplo, né? Eu coloquei Paulo Afonso aqui, ele vai achar Paulo Afonso aqui perto de Delmiro, Glória, né? Então é Paulo Afonso certinho. Então ele achou Paulo Afonso, eu cliquei em OK, vou validar o ponto e cliquei em OK, certo? E aí já vai instalar minha base de dados. Ele já vai pegar os dados da Meteonorme e colocar os valores de Paulo Afonso no meu programa, certo? Pessoal, por que o PV System é caro também, né? Porque ele usa a Meteonorme e a Meteonorme ela é paga. Então, provavelmente, eles têm algum acordo aí que o PV System ele paga para a Meteonorme para usar os dados deles. Então, por isso que é caro. Base de dados é uma coisa muito cara. Eu já trabalhei com dados que, tipo, custa 30 mil reais. Um conjunto de dados solarimétricos de uma cidade aí, qualquer que você for comprar. Então, é bem caro. Em usinas, você tem que trabalhar com dados reais. Então, às vezes, você compra esses dados... Às vezes não, muitas vezes. Você compra esses dados, certo? De algum local, e ele custa geralmente 30 mil, 20 mil reais. É bem caro. É de 20 a 30 mil aí, geralmente. Então, é bem caro. Porque a estação solarimétrica também é cara para você obter esses dados. Então, se torna bem caro. Eu vou fechar aqui. Então, ali era onde eu adicionava a cidade de Paulo Afonso. Eu também tenho alguns vídeos mostrando isso no YouTube já, mas isso aqui vai para o YouTube também. E aí, o próximo passo, pessoal, eu vou clicar em pré-dimensionamento aqui em cima. Como eu falei, pré-dimensionamento é onde eu vou estimar o sistema fotovoltaico com base na minha conta de energia, certo? No PV System, eu uso bastante o pré-dimensionamento. Por que eu uso? Porque é a parte que eu coloco o valor do meu consumo anual, e daí eu pego esse valor e acho qual seria a potência média que eu precisaria para esse sistema. Daí, eu jogo a potência no modo completo e eu vou mudando. Acrescento um painel, ou removo, vou fazendo ajustes, certo? Então, isso aqui é importante para fazer ajuste e é importante para quem quiser dar um orçamento rápido, né, ao cliente. Quem quiser dizer aí bem rápido quanto vai custar o sistema. Porque geralmente quem tem empresa aí tem valores tabelados e você acha aí a potência média que o cliente precisa e coloca um valor aí já para o kit, certo? Então eu vou clicar aqui em acoplar da rede. Vou em localização, vou selecionar Paulo Afonso aqui. Vou colocar aqui Brasil. Então eu coloquei aqui Paulo Afonso, certo? E vou dar OK. Paulo Afonso só está aqui porque eu cadastrei na base de dados, certo? Porque senão, por padrão, não vem Paulo Afonso. Pessoal, uma coisa interessante que o Pedro falou aí, que eu esqueci de falar, é que o PV System tem 30 dias. Então, você pode baixar e usar por 30 dias ele, gratuitamente, certo? E aí, pessoal, depois de colocar a localização, eu posso ir em sistema aqui, porque é um modo rápido mesmo que eu estou fazendo. E nessa parte do sistema, eu posso verificar quanto uma área consegue alocar de módulos. Um exemplo, eu tenho um telhado com 100 metros quadrados e eu quero saber quantos módulos eu consigo, qual potência eu consigo colocar naquele telhado em média. Então, eu posso colocar aqui o valor do meu telhado, 100 metros, e achar a potência, certo? Se eu tiver um kit, o vendedor me vendeu um kit fotovoltaico com uma potência de 15. Então, se eu quiser saber quanto esse kit fotovoltaico gera de energia, eu posso colocar aqui, nessa segunda opção, certo? Então, primeira, acha potência com base na área. Segunda, acha
a geração com base na potência. E terceiro é aquele valor médio que fizemos da nossa conta. Quanto o sistema vai ter que render anual para compensar a energia para o meu cliente. Então, no slide aqui, a gente viu que o sistema que a gente escolheu, calculou, ele ficava em torno de 3,54, certo? No PV System em megawatts, lembrando. Então, vou colocar aqui 3,54. Certo? Observa o que ele vai fazer. Ele aproximou para 3,5. Ele não aceita mais de 2 casas decimais nesse módulo, porque é um modo rápido de simulação. Isso aqui é um modo rápido, então ele não aceita você colocar 3,54, ele vai aceitar somente a primeira casa decimal. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui minha inclinação, que era 25, que eu tinha falado no início da aula. E aqui é o meu azimuth. O que é um azimuth? É se o meu sistema está virado para o norte, sul, leste, oeste. Então, se ele estiver para o norte, o ângulo é 0. Se ele estiver para o sul, o ângulo é 180, certo? Então, nesse caso aqui, ele está para o norte, eu vou colocar 0 aqui. Beleza? Então, é só isso. Com isso aqui, eu já consigo estimar qual vai ser a minha potência para esse sistema. Vamos ver o resultado. Antes disso, eu tenho que colocar aqui qual tipo de módulo que eu vou utilizar. Se é um módulo padrão, se é um módulo translúcido de vidro, ou se eu não sei. Se eu não sei qual módulo. Então, eu vou colocar aqui o padrão. Se o módulo é mono ou policristalino, eu vou deixar policristalino aqui. Se o seu sistema vai ser colocado no telhado plano, né, que é uma laje, numa fachada de telhado ou em solo. Esse meu sistema aqui vai ser em telhado. Então, eu vou colocar isso aqui, certo? E aqui a ventilação. Se ele vai ter uma ventilação parcial, total, ou se ele não vai ter ventilação. Então, eu vou colocar aqui que vai ser parcial a ventilação, porque telhado geralmente é parcial. Telhado você tem uma abertura para a ventilação embaixo dos módulos, certo? Pequena, mas tem, geralmente. Então, vou deixar isso aqui. Vou dar OK. Isso aqui não muda muita coisa não no resultado, sinceramente. A aproximação nesse modo rápido fica ainda... Não muda quase nada ao mudar aqui. Eu vou dar OK. Vou ver resultado. Certo? Eu dei OK e fui em resultado. Pessoal, aqui em resultado, eu já vejo qual a potência que eu preciso para esse sistema e qual a área aproximada. Então é isso. Eu já achei quanto eu preciso. A potência que eu preciso é de 2,1. É isso. Então, para essa casa, eu preciso de uma potência de 2,1. Certo? Lembrem, quanto foi que a gente precisou aqui no cálculo manual? No cálculo manual, deu 2,05. Então, observe, muito próximo do PV System. Muito próximo. O PV System, basicamente, ele replica quase esse cálculo manual que a gente fez. Então, nesse modo de pré-dimensionamento, é basicamente quase a mesma coisa de você fazer um modo manual, ou usar a planilha, certo? Aqui não estamos considerando perdas nenhuma, praticamente, né? Só aquele fator lá, mas nós não colocamos manualmente perdas aqui, né? De sombra e tal. E, pessoal, tem a parte aqui de custos. Essa parte de custo é irrelevante para nós aqui, porque ela é uma parte que não é muito completa nesse modo de pré-dimensionamento, e ela é muito mais válida para a parte europeia, né? Os valores padrões que está na base do PV System para esse cálculo automático são valores de sistemas europeus, certo? Então, não utilizamos isso. Aqui o objetivo é achar a potência. Eu já achei, 2,1, certo? É basicamente isso. E aí eu vou clicar aqui em seguinte, né? Eu posso salvar se quiser. Eu não vou salvar, vou fechar logo.
Mas é isso. A gente achou que no módulo de pré-dimensionamento eu preciso de 2.1 de potência. Manual, eu tive 2.05 para esse sistema e no pré eu tive 2.1, certo? Com esse 2.1, eu vou começar a minha simulação no modo completo. Então, observe. O modo completo, ele é importante que você, antes de fazer a simulação no modo completo, saiba a média de potência que o seu sistema vai precisar, né? Que sua casa vai precisar. Então, essa residência precisa de um sistema de 2.1 aí em média. Beleza? Que são 6 módulos, aproximadamente. Se lembra que a gente calculou aqui que seria 6 módulos? Eu falei que dava 5,06, né? Que a gente vai arredondar para cima, então vai ser 6 módulos. Beleza? Então, eu irei trabalhar, pessoal, com 6 módulos aqui nesse módulo completo, inicial, e vamos fazer aí a simulação. Eu vou clicar em acoplado à rede. Então, esse aqui é o modo completo, certo? Vou em acoplado à rede aqui embaixo. O Pedro fez uma pergunta aí, como ficaria na prática com esses dados, 14 metros quadrados e 2.1 de potência. Eu precisaria colocar esses 6 módulos em 14 metros? Pedro, não. Essa área aí é uma área média que eles calculam, sabendo que a eficiência do módulo fotovoltaico é por volta de 18% hoje. Mas é uma aproximação. Não necessariamente eu vou utilizar essa área, pode ser que eu utilize mais ou um pouco menos. Aí é somente uma aproximação para você ter uma ideia. O pré-dimensionamento é uma ideia, entendeu? E a simulação na mão, aqueles cálculos, é uma ideia também. Mas quase todo mundo utiliza a simulação da mão em planilha para estimar sistemas para clientes. Quase todo mundo aí. Porque o pessoal, para residencial, a diferença não é tão grande. Então, quando o sistema não tem sombras, está quase que virado para o norte ou para o norte, o cálculo manual vai atender bem, certo? Mas, assim, eu recomendo sempre utilizar o software. O projetista bom mesmo, ele vai sempre utilizar o software para ter certeza do que vai entregar, vai considerar todas as perdas, vai fazer tudo certinho, certo? Se eu for trabalhar em usinas, a história muda, porque aí a distância vai ser bem grande do cálculo manual para o PV System, certo? Principalmente. Eu vou clicar em novo para fazer aqui um novo projeto, certo? Vou colocar aqui projeto I3E Paulo Afonso, certo? Pessoal, aqui tem várias coisas. Eu posso cadastrar clientes, posso colocar endereço, falar do tipo do sistema do cliente para gerar o relatório. Posso mexer em parâmetros e projetos, temperatura, modelagem. Qual modelagem vou utilizar na minha simulação? Mas eu não vou mexer em nada disso. Vou deixar tudo padrão. Por que não vou mexer? Porque a gente não tem tempo, né? Eu não vou conseguir mostrar toda essa parte aqui em uma palestra, né? Isso aqui seria um modo bem mais avançado, que eu teria que explicar passo a passo. Mas assim, a simulação que eu vou fazer agora, pessoal, é suficiente já para você dimensionar o sistema. Já é suficiente, é isso que praticamente. Claro que teria alguns refinamentos, mas ela já é bem suficiente para você começar. Inclusive para você fazer uma simulação de TCC ou coisa do tipo aí, projeto de IC, não sei. Bem, então eu vou selecionar a cidade de Paulo Afonso agora, clicando nessa pasta amarela. Então aqui eu coloco Paulo Afonso, certo? E quando ele me dá esse aviso laranja, é porque eu tenho que salvar. Sempre ele vai aparecer isso. Ele vai ficar mandando salvar sempre. Por quê? Porque é uma segurança, porque o PVSys pode fechar. O PVSys tem a mania de ficar fechando às vezes. Você está usando e ele fecha do nada. Então tem que ficar salvando aí sempre. Esse problema parou um pouco mais nas últimas atualizações. Mas antigamente isso acontecia muito de ficar fechando o programa. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui também que essa minha variante é a variante P1. Pessoal, o que é a variante?
A variante, pessoal, a variante aqui seria simular vários sistemas diferentes, certo? Em um mesmo arquivo de simulação. Então, eu poderia simular P1, P2, P3, P4. E na nova versão do PVSystem, na 7.2, eu posso comparar isso tudo em um mesmo relatório. Antes, eu tinha que gerar relatórios separados e comparar separados. Mas a ideia aqui é você ter vários sistemas para esse mesmo projeto. Por quê? Porque eu vou ter que simular várias possibilidades. Eu não posso simplesmente simular um único sistema e já vender esse sistema. Eu tenho que refinar o sistema. Tenho que mexer com as arquiteturas fotovoltaicas, que são os tipos de conversores, mexer com o posicionamento de série, paralelo, disposição dos módulos. Mas essas coisas aqui eu não vou mostrar agora, porque levaria muito tempo, certo? Perguntaram aqui também se ele é um software muito pesado ou dá para usar em qualquer PC. Ele não é pesado, não é bem leve. O PVSystem é um software bem leve. O único problema dele é o modo 3D, porque o modo 3D, ele é leve também, mas se o seu computador for um pouco antigo, ele vai acabar não rodando o modo 3D, vai dar incompatibilidade. Mas assim, se ele for pelo menos um Core 3, ele vai rodar bem. A partir de Core 3, Core 5 e 7, aí roda tranquilo o PVSystem. E não precisa ter 8 GB de memória, com 4 GB de memória já é suficiente. Um computador simples roda ele, basicamente. Então, pessoal, eu vou clicar em orientação. O PVSystem, ele vai me guiar aqui. Ele vai acender em vermelho tudo que eu preciso preencher, certo? Então, eu preciso preencher a orientação, eu vou clicar nela. Eu vou colocar 25 graus aqui. Eu vou utilizar uma orientação com plano inclinado fixo. Isso aqui é a orientação que a gente utiliza quando vai simular residencial, certo? Então, é somente aqui um exemplo, mas eu tenho vários outros que eu não vou mostrar porque eu não vou conseguir falar disso tudo na palestra, né? Mas eu tenho várias possibilidades aqui, tipo tracker. O tracker é o sistema que você consegue mexer o módulo, né, para o norte, sul, é mais usado em usina. Então, sistemas de usina, que são as sheds, aqui é para a usina, é outro sistema aqui em usina. Mas no nosso caso é o primeiro, certo? Com 25 graus, né, que eu tinha colocado no slide. E eu vou dar OK. Só para informar também, essa minha bolinha, ela tem que estar no ponto máximo aqui, para eu ter menos perdas. Observe, essa perda de 25 graus aqui, com 25 graus, eu tenho perda de menos 2%, certo? Então, com menos 25 eu tenho perda de menos 2%, mas é uma perda que eu tenho que saber lidar com ela. Para eu ter um ângulo ótimo, eu teria que mexer um pouco nessa minha inclinação. Só que eu vou considerar que o meu telhado já é nessa inclinação. Quando eu vou fazer um sistema de um cliente, eu não vou mexer no telhado do cliente, né? Eu não vou dizer, vamos tirar o seu telhado e refazer com a inclinação tal. Não existe isso. E bem como, eu não posso, pessoal, ficar colocando suporte que mexa na inclinação ou na orientação. Isso é errado. Esse é um dos grandes motivos de queda do sistema fotovoltaico. Inclusive, quem quiser acessar aí, tem um Instagram bem interessante, chamado Canal da Depressão, que ele mostra vários sistemas aí que fazem isso e tem os seus problemas aí. Então, você não deve ficar mexendo Você tem um suporte que ele é próprio para o telhado. Ele é feito para aquilo. Você não deve criar um suporte seu. Porque para você criar um suporte que mexe na inclinação do módulo, você vai, em telhado, em caso de telhado, isso que eu estou falando, certo? Você teria que ter uma assinatura aí do engenheiro mecânico fazendo esse suporte, fazendo todos os estudos de vento, né? Para não ter não arrancar os painéis do telhado. E você não vai fazer isso, porque é muito caro. Então, o ideal é você trabalhar com o ângulo do seu telhado. Se esse ângulo for ruim, que causa perdas no seu sistema, vai ter que trabalhar mesmo assim. Coloca mais um painel, coloca mais 2, mas trabalha com o que você tem, certo? Não inventa de fazer suporte. Só seria possível fazer suporte se você
fizesse um suporte com alguém especialista e tal, isso seria muito caro isso. Certo? Então, eu vou dar OK aqui. Os suportes que vendem nos kits fotovoltaicos, que ele já vem pronto para o telhado, você vai basicamente acompanhar, quase que acompanhar ali, a inclinação do seu telhado, certo? Se o seu telhado tem 15 graus, ele vai ficar com 15 graus. Só lembrando, pessoal, a inclinação é o ângulo que essa minha placa vai estar fazendo, né, devido ao meu telhado. E orientação é a parte do azimuth, do norte-sul, certo? Agora eu vou clicar em sistema. Em sistema, eu irei selecionar aqui o módulo. Eu escolhi um módulo de 405 da Canadian, certo? Por que eu escolhi esse módulo? Porque foi... Eu fui olhando aqui e acabei escolhendo ele, mas não tem nenhum motivo específico. Poderia ser qualquer módulo, certo? Tem várias marcas boas aí no mercado. Tem hoje a Canadian, BYD, Globo, Trina. Então, tem muitas marcas boas. Eu escolhi essa aqui como exemplo somente, certo? E aí eu coloquei um Canadian de 405, certo? Eu coloquei esse CS1 aqui de 1500, certo? E aí, o inversor, eu vou escolher um Fronius. Também eu poderia colocar qualquer inversor aqui. Poderia colocar um Fronius IGT-AN, Grovato também, que é muito bom. SMA. Então, tem vários inversores bons. Tem os da VEG, que basicamente alguns deles são da Huawei, com o nome VEG. É muito bom também. Então, tem várias marcas aí de inversores. Quem quiser saber mais sobre marcas e tudo, e quiser alguma opinião, pode falar comigo no Instagram e tal, que eu vou responder. Certo? Basicamente, eu escolhi aqui esse módulo e esse inversor. Eu poderia escolher isso aqui de acordo com o meu kit. E eu vou colocar aqui 6 módulos em série. Esse sistema é muito pequeno. Então, se eu tenho 6 módulos, eles vão ser ligados em série. Porque, geralmente, eu vou ligar os módulos em série até chegar no limite do inversor. Quando chegar no limite, eu vou começar a ligar eles em paralelo. Então, vamos dizer que eu tenha 12 módulos. E o limite do meu inversor é 6. Certo? Porque o limite do meu inversor, ele vai estourar com a tensão máxima, né? Se esses 6 módulos passam da tensão do meu inversor, eu tenho que colocar os outros 6 em paralelo. Então, vou fazer 6 módulos com 6 em paralelo. É um exemplo isso, certo? Então, se eu tiver 12 módulos aqui e 6 módulos estoura a tensão do meu inversor, eu posso colocar em paralelo eles. Beleza, pessoal? Então, vou colocar aqui 6 módulos, certo? Com uma string. E vou dar OK. Tem várias configurações aqui de MPPT e coisas que eu poderia fazer. MPPT é o algoritmo do conversor que vai definir a potência de trabalho dos módulos. Então, tem algoritmos diferentes, tem entradas tem inversores com vários algoritmos, inversores com várias entradas, mas com um único algoritmo. Mas eu não vou mexer nisso, não vou fazer esse tipo de teste, porque não temos tempo também aqui, né? Aqui é um exemplo geral. Então, vou clicar em OK. Pessoal, no canal do YouTube, eu vou tentar também trazer alguns vídeos depois de algumas partes aqui do software. Já estou fazendo isso, na verdade. O próximo passo, pessoal, eu vou clicar em perdas detalhadas e eu vou colocar 2 perdas que são bem importantes, que ela vem desativada no PVSys. É a perda por sujeira, vou deixar o valor padrão, e a perda do efeito lead. O efeito lead é a degradação que os módulos sofrem ao se expor na luz pelas primeiras horas. Isso é uma perda que acontece, e geralmente é 2%. Então, vou deixar ela aí. Eu coloquei essas 2 perdas. Mas eu também poderia colocar perdas ômicas, perdas de transformador, se fosse o caso, várias perdas aí de envelhecimento. Eu vou manter só essas por enquanto, e o restante está tudo no pré-definido do PVSys, certo? Porque eu não vou ter tempo de falar, né? Todas as perdas também. E agora, pessoal, eu vou clicar aqui em sombras próximas, que é onde eu faço meu desenho. Então, observe, com isso que eu fiz aqui, você já vai ter uma simulação com uma boa precisão, muito melhor do que a planilha. Mesmo não mexendo em todas as perdas,
mesmo não mexendo em muita coisa aqui, vocês já irão ter um sistema bem melhor do que uma planilha, certo? Então, eu vou clicar em sombras próximas, vou clicar em construção, e aqui em construção eu vou desenhar o meu sistema, certo? Eu também, pessoal, já deixei desenhado aqui o meu sistema, porque essa palestra ela teria no máximo duração de 2 horas, então não iria ter tempo de ficar desenhando ele aqui, né? Mas é simples de desenhar. Tem alguns vídeos no YouTube também sobre isso. Basicamente, você vai em criar e você vai adicionando edifícios, árvores, e vai montando um sistema. Você também pode exportar uma imagem do Google Maps e colocar os módulos em cima da imagem, para você ter um desenho mais bonito e real do sistema, com as dimensões reais e tudo. Então, eu vou clicar em ficheiro e vou ler cenário e vou colocar aqui o sistema que eu já deixei pronto. Certo? Então, esse aqui é um sistema bem simples que eu fiz aí, já deixei pronto para a nossa simulação. Aqui é um sistema de uma residência que tem uma árvore de um vizinho aqui, que eu não posso arrancar, um poste e um prédio do lado. E os 6 módulos aqui, no telhado. Como que eu sei se esses elementos estão causando sombreamento? Eu vou em vista e irei clicar em animação das sombras ao longo de um dia. E eu vou clicar aqui em play para eu simular durante esse dia aqui, eu posso testar vários dias aí, verificar as perdas que eu tenho por sombra. Ao clicar em play, eu vou ter um gráfico que vai sendo delineado de acordo com o movimento do meu sol e a sombra ocasionada pelo prédio e pela árvore. Certo? Olha isso que eu tenho aqui do lado. Esse poste, pessoal, ele ocasionou essa perda aqui durante o início do dia, às 8 horas. E esse prédio mais a árvore ocasionou essas perdas aqui na parte da tarde. A média dessas perdas ficou em quase 12%, certo? Então, aqui você teve perdas consideráveis, mas que nesse sistema aqui, isso aqui vai atrapalhar na geração do sistema, mas ele não vai ter riscos de segurança, né? Entretanto, se eu tivesse strings em paralelo, eu poderia ter risco de segurança de circular uma corrente reversa, dependendo do meu sombreamento. Esse é um risco. Existe um risco em usinas. Eu já vi um caso real disso no Brasil, que o cara instalou usinas em que um grupo de painel estava sombreando o outro durante uma parte do dia que tinha geração elevada. E isso fez circular uma corrente reversa que queimou os módulos fotovoltaicos, a junction box dos módulos fotovoltaicos. Então, esse é um problema. Se os módulos estiverem em paralelo, quando eu tenho módulos em paralelo aqui, né, se tivesse mais módulos, no geral eu vou colocar o máximo que eu puder em série, porque série é mais barato a parte de proteção, porque eu vou acabar não precisando trabalhar com correntes tão elevadas. E correntes elevadas é o principal problema de custos. Por quê, pessoal? Porque quando eu ligo em paralelo, eu somo as correntes. Quando eu ligo em série, a corrente é a mesma. Se lembram? Então, como vocês já são da engenharia, acho que vocês têm conhecimento, né, disso, mas quando ligamos em série, a gente tem a mesma corrente e soma as tensões. Então, isso é mais barato para a minha proteção, certo? E para o meu inversor, principalmente o meu inversor. Trabalhar com chaves do conversor de potência que exijam correntes maiores, você acaba tendo um custo muito grande, uma dissipação muito grande também térmica, muitas vezes. Então, acaba elevando muito o custo dos conversores. Então, é isso. Eu vou simular aqui. Com isso, pessoal, eu já tenho pronta a minha simulação. Com isso, eu já conseguiria estimar para o cliente um sistema aqui com uma boa precisão, inclusive. Certo? Claro que eu precisaria também, se eu quisesse refinar mais, né, vender a melhor opção, valor ótimo, eu tenho que fazer várias simulações, testar várias coisas. Mas aqui já é suficiente para quem até quiser começar e vender sistema, né? Residencial, sistema menor, você não vai ser tão exigido esse preciosismo, né?
de refinamento. Mas quando você começar a aumentar o tamanho do sistema, 10K, acima de 10K já começa a ficar mais complicado a coisa, com as perdas. Eu vou clicar aqui em executar a simulação. Certo? E pronto, já simulou aqui. Observem que é bem rápido, né? Então, na minha simulação aqui, a minha produção anual ficou em 3.447. Ou seja, 3,45 aí, aproximadamente, né? Então, eu acho que a nossa visão foi 3,54, né? Ficou bem próximo ainda, certo? Por quê? Porque Paulo Afonso também é uma cidade muito boa, com um dos melhores índices de radiância aí, se você olhar. Então, acaba que é muito boa a produção lá. Diferente de outros lugares. Se fosse em Curitiba, eu acho que aí seria bem mais baixa essa produção. Respondendo aqui uma pergunta, o Antônio perguntou se no programa é pré-definido as dimensões de prédio, árvores. Antônio, ele é pré-definido, sim, mas você pode alterar tudo. Tem muita possibilidade para você desenhar. É tipo o SketchUp. Quem já utilizou ele vai conseguir se dar bem em PVSys, certo? O Pedro perguntou se em cidades com muita poluição, né, os módulos podem sofrer alteração na vida útil. Sim, mas os módulos fotovoltaicos eles são submetidos a testes de resistências bem elevados, certo, Pedro? A norma brasileira não exige testes disso, de módulos. Mas a norma europeia exige. Então é até interessante, quando comprar módulo, tentar comprar módulos com vários selos aí da IEC e outras coisas. O laboratório da Unicamp, ele consegue certificar módulos no padrão europeu já. Só que a norma brasileira não exige quase nada de teste. Então, o teste da norma brasileira é bem irrelevante, sinceramente, o que é feito hoje na norma brasileira. Porque é um teste que você vai simplesmente somente olhar a potência lá e mais algumas coisinhas e pronto. É muito simples o teste. Tem que mudar um pouco a parte de norma ainda. Inclusive, eu também estou trabalhando em normas da ABNT para o setor fotovoltaico, então eu faço parte dos grupos que estudam essas normas. Certo? Eu vou fechar aqui, pessoal. Então, a gente viu que a produção do sistema ficou um pouco mais baixa do que a produção que eu queria. Então, nesse caso aqui, eu teria que adicionar mais um módulo, se eu quisesse garantir ao meu cliente a energia lá que eu tinha prometido, né? Principalmente que, ao longo dos anos, você vai ter uma queda nesse valor. Os módulos fotovoltaicos, eles se degradam 0,5% ao ano, em média. Certo? Então, você vai reduzir essa geração durante os anos. Outra coisa, pessoal. Aqui em gestão de energia, eu acho. Aqui em gestão de energia, você vai conseguir fazer aquela estimativa que eu falei de garantia, de fornecer garantia para o seu cliente. Certo? Então, aqui são os valores de geração, certo? Esse valor aqui, P50, é a simulação normal. É a simulação normal do PVSys, certo? O P90 é uma variável que ele diz que esse valor aqui, ele não vai ser ultrapassado em 90% das vezes. Então, você tem a garantia de fornecer um valor para o cliente. Você pode chegar para o seu cliente e dizer, olha, eu prometo que eu vou gerar esse valor de energia. Então, você consegue prometer isso com base nesses fatores aqui, certo? Se eu quiser aumentar, colocar 99%, eu posso fazer isso também. Aí eu digo para o cliente que eu vou prometer 3,20 para ele. Mas tem chance de errar. E se eu errar, eu vou ter que pagar essa diferença para o cliente, né? Então isso é complicado. Mas tem grandes empresas aqui de Campinas, muita empresa de Campinas e São Paulo em geral, que faz isso. Eles prometem um valor de energia, eles dizem, eu vou gerar para você esse valor anual. E pronto. Ou esse valor mensal. E aí, se acontecer de não conseguir gerar isso, você vai ter que pagar aí a diferença para o cliente. É um risco. Mas é bem provável que acerte, né? Utilizando esse P99 ao invés do valor normal do PVSys. Entendeu, pessoal? Essa parte aqui do P90, P99. Então, são fatores matemáticos que você coloca
São processos estocásticos, na verdade. E aí você coloca para tentar ter um valor de energia que você pode prometer para o seu cliente. Claro, eu só indico fazer isso quem tem dinheiro aí, quem tem certeza no que está fazendo, no que está simulando, né? Porque senão pode ter um prejuízo grande aí. Mas eu vejo o pessoal fazer isso até em usinas de 5 megas. Em uma das consultorias que eu fiz, tinha empresa que prometeu isso em usina de 5 megas. Que se não entregasse, o valor de multa era gigantesco. Mas aqui é um exemplo. E aí, pessoal, você vê a importância, né, que o software tem muita coisa para você utilizar, você simular. Eu vou fazer mais uma coisa interessante aqui com vocês. Vou clicar em sombras próximas, construção, e eu irei virar esse meu sistema aqui para uma outra orientação. Então, vou selecionar ele e vou reorientar todo o cenário aqui. Deixa eu ver aqui um valor. 150, deixa eu ver o que acontece. 150 ficou quase para o sul, né? Se a minha casa fosse desse jeito aqui, qual seria a minha produção, né? Na verdade, se fosse desse jeito aqui, eu iria colocar o módulo aqui, desse lado, né? Eu poderia tentar outro cenário mais realista. Deixa eu tentar aqui outro. Pronto, aqui é um cenário mais realista. Então, se na minha rua eu tivesse essa minha orientação, eu não tivesse os módulos perfeitamente para o norte, o que iria acontecer nesse sistema? Certo? Observe, eu vou continuar no modo manual utilizando o 0,85. Mas agora eu tenho uma situação aqui que essas perdas possivelmente são muito maiores. Então, vamos simular esse sistema. Antes disso, eu vou ver as sombras aqui. Vamos ver como vai ser as sombras. Bom, as sombras aqui foram menores, né? Acabou que nesse cenário aqui você acaba tendo menos sombras porque a árvore não interferiu tanto no sistema devido à sua localização, né? Foi um chute que eu fiz aqui. Vamos ver quanto gera esse sistema. Então, vou simular aqui, rapidamente. Observe, gerou mais aqui nesse caso. Ele acabou gerando mais porque aquela árvore acabou não interferindo nesse... não causou sombra nesse cenário virado. Mas poderia ser um resultado bem diferente, né? Aqui foi uma coincidência. Podemos testar aqui outro, que acaba gerando menos, né? Eu acho que vai acontecer de gerar mais porque a gente tinha a árvore que para o norte estava causando muita sombra, né? Aí vai acabar gerando mais aqui em todos os cenários, possivelmente. Mas aqui é um modo de mostrar para vocês que essas perdas interferem, né, na geração. Então, deixa eu colocar aqui outro valor. Tiel, as simulações aqui, ele leva conta todas as sombras, certo? Nuvens. Eles vai utilizar os dados de irradiância que tem na Meteonorm. E esses dados contam tudo isso, né? Então, sim, ele leva em conta tudo. Então, vamos ver aqui para o sul como ficaria, né? Para o sul teria muito mais perdas aqui. Já. No final também ficou melhor do que para o norte, nesse caso. Então, esse é um caso aqui que o norte ficou sendo pior, né? Possivelmente. Deixa eu tentar simular aqui. Para o sul aqui, você já vê que a queda já caiu bastante a geração, né? A geração de energia. Foi para 3.1.14, que já é bem mais baixo. Então, aí você teria que colocar 2 módulos, possivelmente, para melhorar o sistema. Mas aqui, pessoal, é somente brincar, né, com as sombras. Eu posso ter diferentes valores aqui. Se eu colocar aqui, se eu tirar a árvore, também eu posso simular tirando a árvore, né? E tirando um poste.
Se eu tirar a árvore e tirar o poste, pessoal, deixa eu colocar aqui agora um azimuth 0. Então, se ele estiver para o norte sem as árvores que faz sombra, né? Vamos ver o que acontece aqui. Então, esse problema aqui, pessoal, estou fazendo ao vivo mesmo, eu não tinha feito essas alterações e eu acabei trazendo e fazendo ao vivo mesmo. Mas eu poderia testar outros sistemas aqui, né? Geralmente eu trabalho com sistemas bem maiores porque fica mais fácil de ver, mas eu acabei utilizando uma conta real de Paulo Afonso. Então, aqui, pessoal, a gente teve uma produção de 3,5, certo? Sem sombra. Sem considerar a sombra, né? De árvore. Se eu virar esse cenário aqui para leste, né? Vamos ver o que acontece. Opa. Então, vamos colocar aqui, né? Eu vou colocar aqui, selecionar. Vou colocar aqui uma reorientação de 45, vamos ver aqui. Então, vamos supor que a minha rua não estava virada para o norte, estava virada assim. E aí eu fiz aquele meu cálculo, né? E eu estimei que eu precisaria de 3,54, né? Mas, como ela está virada para esse lado, não está diretamente para o norte, pode ser que eu não tenha uma geração conforme calculado manual, né? Então, vamos simular aqui. Então, a gente conseguiu aqui 3.576, certo? Também acabou ficando bom nesse cenário. Um prédio, certo? Tá bem maior, não foi isso não que eu tenho colocado. Vamos ver aqui essa situação. Eu acho que não vai sombrear muito, não. Mas assim, pessoal, vocês podem ir brincando, entendeu? Mexendo com vários cenários. Deixa eu ver se esse cenário aqui vai atrapalhar alguma coisa e ver o que acontece. Eu estou só colocando esse cenário aqui hipotético, viu? Só para simular mesmo. Eu acho que eu esqueci de calcular a tabela aqui, alguma coisa naquela outra, de clicar aqui quando eu simulei. Porque é difícil, isso aqui nunca aconteceu do software desse bug. Como eu estou fazendo aqui bem rápido, acho que eu cliquei errado mesmo. Eu acho que eu cliquei errado mesmo. Se você observar agora com um prédio, ele já diminuiu. Da outra vez, pessoal, acho que eu acabei não clicando em gerar a tabela. Por isso que ela não fez o cálculo do sombreamento. Porque quando eu vou clicar aqui em sombras próximas, eu tenho que clicar em gerar a tabela e esperar ela preencher. Certo? Por isso que ele deu 3,76. Mas você já vê que muda, né? Quando eu coloco a sombra. Então, vocês poderiam brincar aqui, colocar vários cenários, certo? Claro, esse foi um cenário hipotético, aí já reduziu bastante, mas se eu tivesse um sistema maior, iria ser um impacto bem mais considerável, né? Mas basicamente é isso. Então, a importância do software é que você consegue fazer as simulações considerando vários cenários de sombra, né? E além disso, você consegue incrementar perdas. Eu não coloquei aqui, mas eu também poderia ter perdas de cabo, né? E essa perda de cabo também poderia ser 1%, 2% aí do sistema, não sei. Geralmente é um pouco menos de 1%. Seria uma outra opção. Bem, pessoal, eu vou colocar esse vídeo depois no YouTube e vocês podem tentar refazer aí também o que eu estava fazendo. Posso passar as dimensões também do que eu utilizei depois, certinho. Como eu apaguei aqui, aí ele já não tem como retornar aquele cenário inicial. Mas basicamente era isso. Eu vou abrir aqui o meu slide para mostrar aqui mais uma coisa. Aqui tem as dimensões dos elementos que eu coloquei e eu posso passar para vocês isso, certo? Bem, pessoal,
Mas, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês, né, aqui, é que o software fotovoltaico, você pode brincar com essa parte de orientação, inclinação, colocar uma árvore, tirar uma árvore do lugar, um poste. E isso é interessante, né? Eu fiz um sistema bem básico, mas o correto, né, se eu fosse fazer um sistema completo, eu iria colocar uma rua, iria colocar os prédios, as casas do vizinho, as casas que ficam localizadas atrás da sua casa ou na frente, pode também causar sombra, né, se for prédios. Então, brincar aqui com o cenário. Eu brinquei aqui ao vivo mesmo, fiquei mexendo aqui, né? Mas vocês podem tentar brincar aí com vários cenários. Essa situação aqui é para uma residência, né? Mas, pessoal, tudo isso que eu mostrei para vocês, vocês podem replicar em simulações reais aí, que já é bem preciso o resultado. A única coisa que eu poderia melhorar aí era refinar a escolha do inversor, dos painéis, né? Escolher qual seria o melhor painel e o melhor inversor com base no meu custo. Tem um modo econômico que eu não mostrei para vocês, onde eu faço avaliação econômica, certo? Então, isso seria outros modos aí para vocês fazerem a simulação. Bem, antes de terminar aqui as conclusões, eu vou colocar aqui também os meus, que o pessoal que pediu, né? O Pedro já colocou meu Instagram aí e o canal do YouTube. Quem puder se inscrever também, pode se inscrever aí, eu irei colocar o vídeo lá. E também, pessoal, eu posso fazer outras simulações, outras ideias aí que vocês tiverem para colocar no YouTube, para a galera assistir, viu? Tranquilo isso. Só basta ter tempo, né? Tá difícil o tempo. Eu faço muita coisa, mas eu posso tentar isso. Aqui, em considerações finais, pessoal, observamos que em um sistema fotovoltaico existem muitas variáveis, né? Eu não falei de várias coisas aqui, porque não tem tempo. Mas tem coisas bem importantes a ser comentado aqui, por exemplo, o impacto da temperatura ambiente no inversor. Em cidades como Paulo Afonso aí, Paulo Afonso nem tanto, mas cidades que o clima é mais frio, Curitiba, Campinas aqui, quando você tem uma queda de temperatura para menos de 25 graus, você pode extrapolar a tensão limite do seu inversor, certo? Então tem riscos de ter problemas. Então, esse tipo de análise a gente consegue fazer no PVSys também, e eu não fiz por questão de tempo. Inclusive, desculpa aí qualquer coisa se eu falei muito rápido alguma coisa, porque a ideia era ser uma palestra de 2 horas. Então, não dá para falar tudo em 2 horas, né? Eu simplesmente mostrei o básico do programa e de dimensionamento. Então, existem muitas variáveis. O software, ele pode estimar as perdas e considerar quase tudo que temos na prática. Quanto mais considerações forem realizadas no software, mais perdas inseridas, mais sombras, né? Você vai ter um resultado mais próximo do real, se essas perdas existirem no real, na prática, né? Uma coisa muito importante que a gente faz também em simulação é considerar caixa d'água. Caixa d'água é algo bem comum. Então, quando tem caixa d'água ali, a gente considera. E caixa d'água gera uma perda gigantesca. Eu até poderia ter colocado isso no exemplo de vocês, acabei não colocando. Vários refinamentos são necessários para uma simulação mais complexa, né? Esse foi somente um exemplo para uma palestra, e que já é bem melhor do que calcular na mão e em planilhas. Então, se você fizer o que eu fiz aqui nesse software, nesse vídeo, já é bem melhor do que você utilizar planilhas de dimensionamento. Porque aqui eu já coloquei várias perdas que planilhas não consideram, certo? O que ficou faltando era acrescentar mais algumas perdas de cabeamento, considerar interferência de temperatura, considerar outras opções de módulos e inversores na parte econômica, certo? E aí, pessoal, sistemas maiores têm um impacto geralmente muito maior também, certo? Dessa análise manual e do PVSys. Você vai ter uma diferença bem grande quando você faz... você vai ter uma diferença bem grande quando você faz simulações no PVSys, né, de sistemas grandes, comparado ao cálculo manual, certo? E a ideia, pessoal, é que o bom projetista tem que conhecer os softwares e tecnologias para realizar diferentes combinações e obter um sistema ótimo, certo? Isso garante um menor payback, vai garantir o maior lucro para o seu cliente, né? Para você também, inclusive, se você conseguir usar isso a seu favor, e mais segurança.
vai ter soluções que são mais caras, mas você tem mais segurança. Eu falei isso em outra palestra que eu ministrei no IFBA, inclusive, né, eu acho que ano passado, sobre arquiteturas. Então, tem arquiteturas que fornecem mais seguranças, tipo o otimizador, microinversor. Então, isso também tem que ser levado em conta em um projeto, né? Tem muita coisa que deve ser levada em conta. Bem, então é isso. A minha ideia, que eu queria mostrar para vocês, era como fazer o dimensionamento na mão, que eu mostrei, né? Aquele dimensionamento. A gente encontrou um valor muito próximo do que o PVSys achou no pré-dimensionamento, até porque o pré-dimensionamento do PVSys é praticamente o cálculo na mão, a mesma fórmula praticamente. E aí tem a parte do dimensionamento completo com o PVSys, que eu brinquei, né? Fui mexendo aqui em valores, e a gente teve aí vários valores de geração aí, né? Do sistema fotovoltaico. E a gente viu que esse valor vai ser influenciado pelas perdas por sombra, entre outras, né? Que a gente tem aí. Então, basicamente, era isso, pessoal. Aqui temos as referências. Eu só utilizei uma referência, na verdade, que é de um livro que fala da margem de erro do sistema simulado. E aqui tem uma foto do meu site, né, do ProfJL. Eu estou trabalhando nesse site aqui agora para fazer alguns conteúdos para todos. A minha ideia é divulgar muita coisa no Instagram, YouTube. Então, quem tiver material, pode me mandar, que eu posso... quem tiver ideias de materiais, pode me mandar, que eu posso fazer e colocar aí no site, em artigo, YouTube. Eu sou bem legal quanto a isso, fiquem à vontade. E a minha ideia com esse ProfJL também, né, é criar uma capacitação em energia solar fotovoltaica também, 100% online, né? Com o software PVSys, que é pago, e com o software SAN, que é de graça. Isso aí eu estou fazendo junto com outros amigos, né? Eu convidei algumas pessoas de empresa que estão junto comigo nessa. Tem 3 pessoas que vão ministrar aulas e tudo. E a minha ideia é fazer esse curso de capacitação de forma bem mais barata e para atender um público que é o público estudantil. Bem, é isso aí. Eu agradeço muito ao Sol, que me convidou aí, ao Rafael Sol, a professora Daniele, que estava aí presente também, do I3E, né? E todos os professores do IFA, Paulo Afonso, eu vi que tem vários aqui na nossa aula. Muito obrigado à presença de todos. Tem o professor Lucas aí, o Saulo, um forte abraço aí para todo mundo. Rapaz, sensacional, cara, sem palavras para descrever, né? Em nome do ramo estudantil do I3E IFBA Campus Paulo Afonso, eu que agradeço, né, a sua disposição. Eu sei bem, a gente está sempre conversando, né? Eu sei bem que sua agenda é muito cheia. Você tá sempre correndo atrás aí de trazer conteúdo de forma acessível para o pessoal e assim, você tem que conciliar estudo, tem que conciliar ensinar, tem que conciliar os seus trabalhos, né? Então, eu não poderia ficar mais feliz de ver que o seu trabalho, o seu estudo é também uma coisa que você gosta e que você também pode disponibilizar aqui um tempinho para poder introduzir esse assunto para a gente. Tranquilo? Mais uma vez eu agradeço aqui a todo mundo pela sua presença. Por favor, eu vi que o pessoal já está saindo, preencha a presença, quem não tiver preenchido, para ter certeza que o certificado vai estar chegando certinho. Assim que a gente computar tudo certinho nos próximos dias, espero que a gente esteja enviando. Tranquilo a todo mundo? E muito breve nós teremos mais material vindo aí, viu? Posso garantir a vocês que nós já estamos marcando coisa mais interessante também. O João Lucas vai estar sempre retornando aqui, a gente vai estar sempre trazendo material dele, sempre que possível, né? Então, todo mundo fique ligado e até a próxima. Valeu. Muito obrigado novamente, pessoal. E, Rafael, lembrando que o vídeo vai ficar no YouTube depois, e eu também vou passar para o Rafael, colocar no I3E aí de Paulo Afonso também, para eles terem o vídeo. Muito obrigado a todos. Quem quiser, qualquer pergunta, pode manda entrar em contato no Instagram aí, ou no canal do YouTube, pode mandar perguntas aí que eu respondo. Agora eu irei para outra reunião, por isso que eu não posso ficar também respondendo mais perguntas aqui. Mas muito obrigado a todos aí. Valeu, João. Mais uma vez, obrigado. Galera, obrigado de coração, todo mundo que ajudou aí, todo mundo que esteve presente, e até mais.